Salmo 142, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém? Feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, nós sabemos que o Senhor zela e vela pela tua palavra. Que essa palavra, Pai amado, encontre guarida. Que essa palavra, Senhor amado, venha trazer cura para nossa alma. Para que nós possamos verdadeiramente sair daqui transformados, mudados. Que a gente possa ter a mente de Cristo, ser uma nova criação, uma nova criatura, como diz a tua palavra. Que nós possamos ser pessoas melhores, pais melhores, filhos melhores, maridos, esposas melhores, patrão, empregados melhores. Senhor amado, que as pessoas, quando nos olharem, possam ler a Bíblia através de nós, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através das nossas ações e reações. Nos ajuda, Senhor, com nossas fragilidades, fraquezas, deficiências, nossas limitações. Torna-nos, Senhor, forte no Senhor, porque assim diz a tua palavra: sem mim nada podeis fazer. Agora contigo nós somos mais do que vencedores. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Por isso, Senhor amado, que haja uma mudança real em nossas vidas, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo passado, nós estamos falando sobre a questão de cura interior, a questão da cura da alma. E nós falamos que nós, seres humanos, somos como um ovo. Temos uma casca, temos a clara, temos a gema. A casca é o corpo humano, ou seja, aquilo que nós aparentemente nós vemos, e aquilo que foi tirado da terra e um dia para a terra vai voltar. A alma são as nossas emoções, o nosso intelecto, ou seja, nossa razão, nossa vontade, desejos, e são nossos sentimentos e emoções. E o espírito é aquele que veio de Deus, um dia vai voltar para Deus. Então é isso que nós somos. Nosso ser, feito de três partes, assim como Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós também temos três partes, três elementos: o corpo, a alma e o espírito. Nós falamos que o corpo, ele veio da terra, um dia vai voltar para a terra, tem os mesmos elementos que a terra tem. Falamos que a alma, na verdade, é o nosso ser interior, aquele que realmente faz nós agirmos, falarmos, nos movermos. E o espírito é a conexão que nós temos com o Pai, com Deus. Nós falamos que a alma, e é o que nós vamos falar principalmente hoje e continuar, a alma, nós demos um exemplo do coador de café. Ou seja, se o coador está limpo, tudo que vem de Deus é filtrado e passa para o corpo. E nós transmitimos para as pessoas pureza, santidade, todas as coisas boas que provém de Deus, porque Deus é a fonte de tudo que é bom. Mas se o coador estiver sujo, contaminado, engraxado, engordurado, vai contaminar o resultado final. Então o que nós aprendemos? Que muitas pessoas hoje, elas estão com dificuldades de se relacionar, dificuldade de se aceitar. Por quê? É demônio? Nem sempre é demônio. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor como um leão, pronto para nos tragar. Então o demônio age sim realmente em nossas vidas. Temos que ter cuidado. Mas se porventura nós estamos com uma vida santificada, buscando a Deus, em oração, meditação da palavra, em jejum, o diabo não pode nos tocar.
Salmo 91, 1000 cairão no nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então o diabo não pode tocar aquele que se santifica, aquele que se purifica, aquele que busca o Senhor e está junto de Deus. Mas ao longo da nossa existência, muitos traumas vão acontecendo. E hoje eu quero falar muito sobre traumas. O que são traumas? São feridas da alma, são feridas emocionais. E esses traumas nos perturbam, esses traumas nos formam ou deformam, nos desequilibram perante nós mesmos e perante os outros. Esses traumas fazem com que as nossas emoções ficam confusas, ou seja, nós ficamos perturbados. Nós falamos domingo anterior, por exemplo, uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, ela tem um sentimento de inferioridade, então ela veste uma máscara de orgulho como uma defesa para se defender, e ela fere os outros porque ela foi ferida. Estão entendendo? Uma pessoa perfeccionista, ela veste a máscara do perfeccionismo, por quê? Porque lá no fundo há um sentimento de rejeição, ela foi rejeitada, ou no ventre, ou com palavras, alguma coisa aconteceu. Então nós temos que compreender e entender que as pessoas agem e reagem baseadas principalmente no meio em que ela foi criada, baseada na interação que ela teve com os pais. E nós aprendemos que os traumas, elas vêm principalmente na infância, na criança, na criação da criança, e principalmente dentro das nossas próprias famílias. Muitas vezes foram criados pelos pais sem saber, sem querer, mas nos afetaram e afetam até hoje. Então nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil para nos relacionar. Sabe, queridos, que muitas pessoas às vezes entram para o mundo das drogas e nós não entendemos. Vou te dar um exemplo. Por que uma pessoa, ela sai de casa, do conforto do seu lar, do carinho dos seus parentes, para ir para uma Cracolândia, por exemplo? É algo que parece humanamente inconcebível. Pessoas indo para dormir na rua, passar frio, sendo humilhado, sendo xingado, sendo discriminado, mas ele fica viciado, ele fica afixado com a droga. Por exemplo, se você vai comer um bife acebolado, um bife gostoso, imagina assim a carne primeira, aquele bife gostoso, e você comendo, mastigando, saboreando aquele bife. O cérebro humano, ele libera dopamina. Dopamina é um hormônio do prazer, da satisfação. Para você comer um bife, o teu cérebro libera em torno de 60 unidades desse hormônio de dopamina. Quando você ingere uma pedra de crack, você ingere em torno de 60.000 unidades. Ou seja, é por isso que o drogado, é por isso que o viciado, ele prefere ficar na Cracolândia, aonde tem a droga, do que ficar no conforto da sua casa. Ele se viciou, ele ficou preso àquela sensação de prazer que a droga dá naquele momento. Só que é naquele momento, porque depois vem a culpa, depois vem a vergonha, depois ele se sente preso a esse sentimento. Ele não consegue reagir, ele não consegue sair dessa prisão. Nós aprendemos que o trauma, ele está ligado principalmente ao passado. Trauma é excesso de passado. Trauma está ligado à vergonha.
Trauma está ligado à culpa. Ou seja, a pessoa não consegue se perdoar. Sabe o que eu aprendi até hoje, queridos? Que é muito mais fácil você perdoar outra pessoa que te feriu, mas é mais difícil se perdoar. Às vezes você consegue perdoar alguém que te feriu, alguém que te magoou, mas você não consegue se perdoar. Na verdade, você não se acha muitas vezes digno do perdão. Então o pecado, na verdade, ele nos paralisa, ele nos traumatiza. Vou dar um exemplo para você entender. Você vai dar uma caminhada, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Aparentemente não tem sol. As nuvens estão cobrindo o sol. E você pensa, não, vou estar tranquilo. Não passo o bloqueador. Porque não tem sol, mas só que os raios ultravioletas, eles estão passando pelas nuvens. E você, sem saber, sem querer, começa a ser dominado, contagiado por esses raios. Depois que de noite, você começa a sentir a tua pele ardendo. Ou seja, uma hipersensibilidade por causa do sol. Você se queimou sem saber, porque aparentemente o sol não estava te pegando. E aí quando você está com a pele queimada, mesmo teu filho, mesmo a pessoa amada, que você ama, você adora abraçar, você adora o carinho. Se aquela pessoa querer te abraçar, querer te tocar, você não vai permitir, porque você está hipersensível. Você tem sensibilidade à flor da pele. Você não quer, não pode, não quer deixar ninguém te tocar, porque se te tocar ele vai te ferir. Assim acontece quando alguém está traumatizado. Ela afasta as pessoas que ela mais ama. Ela afasta as pessoas que mais se importam com ela. Então, uma pessoa traumatizada é que nem uma pessoa com pele queimada. Por mais que ela saiba que é bom, um carinho, um abraço. E uma coisa interessante, tem hoje como é que vamos falar? Terapia do abraço. Foi estudado e chegou na conclusão que um abraço ele traz cura. É um tratamento para a nossa alma. Um abraço, a partir de 40 segundos, ele faz uma conexão de alma com a pessoa. Ou seja, tudo que o outro tem de bom passa para aquela pessoa. O abraço tranquiliza, o abraço tira ansiedade, o abraço tira medo, o abraço traz segurança. Então, a partir de 40 segundos do abraço, a pessoa se sente mais leve, mais livre. Então, abrace. Agora, a pessoa que está com a pele queimada, ela não se deixa ser abraçada. Ela tem medo do abraço. Quem mais te feriu até hoje? Teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa? Quem mais você feriu também até hoje? Sabe que é mais fácil nós lembrarmos de quem nos feriu. Se a gente perguntar quem te feriu, automaticamente já pode vir na nossa mente alguém que nos feriu. Nós lembramos de uma palavra, nós lembramos de um gesto, nós lembramos de uma afeição, nós lembramos de uma situação que nos coloca de volta naquele lugar, naquela situação. Mas temos problemas reais em lembrar que também nós ferimos e magoamos muitas pessoas. Então, o que nós podemos aprender? Que famílias desequilibradas geram filhos desequilibrados, inseguros, ansiosos. Se você é inseguro, se você é ansioso, provavelmente você deve vir de uma família desequilibrada, uma família que brigava muito, uma família que não tinha ordem, que não tinha rotina, que não tinha Deus no coração. Eu posso falar, queridos, eu amo minha família, da onde eu vim, mas era uma família desequilibrada. Primeiro porque não tinha pai, ou tinha padrasto. Depois porque realmente era complicado, aquela zoeira, 8 filhos.
Era difícil, era complicado. Então isso provocou em mim muita ansiedade. E hoje, mais do que nunca, eu consigo visualizar isso. Eu consigo identificar isso na minha vida. Famílias violentas geram filhos também com um padrão de medo. Então quando a pessoa é agredida dentro de casa, quando o pai ou uma mãe, muitas vezes, faz com que os seus filhos, quando se machucam, em vez de socorrer, eles vão lá e batem mais ainda. Aí a criança não sabe o que fazer, não sabe como agir diante dessa situação. Por quê? Eles têm medo do pai, têm medo da mãe, medo da censura. Então, assim como famílias desequilibradas geram filhos ansiosos e inseguros, famílias violentas, pais violentos, provocam também filhos com medo. Famílias com pais ausentes geram filhos desconfiados, porque aí eles têm que aprender a se virar sozinhos. Tem um lado bom de ser autossuficiente, mas também tem um lado ruim. Uma certa feita, foi feita uma pesquisa, e colocaram uma sala de espera para mães, pais e filhos. E os filhos tinham brinquedos, um local onde os filhos podiam brincar. Naquele momento estavam só os pais e os filhos, estava bem tranquilo. Daqui um pouco agora entra um homem diferente, entra um homem rústico, entra um homem que traz perturbação para as crianças. E aí os psicólogos começaram a analisar a reação das crianças. Primeiro, a criança ansiosa, insegura. Primeira reação dela, correr diretamente para o colo da mãe. Uma outra criança, ela foi em direção da mãe, mas parou no meio do caminho, porque ela teve medo da reação da mãe. Ela ficou paralisada no meio do caminho. Ela não sabia o que fazer. Ela tinha medo do estranho, do desconhecido, mas ao mesmo tempo tinha mais medo da reação dos pais. Quando os pais agem dessa forma, geram violência nos filhos e paralisa e faz com que os filhos não tenham mais relacionamento íntimo com eles. Um outro filho mais saudável viu o estranho, olhou para os pais e continuou brincando, porque ele era seguro, ele era equilibrado. Então as reações das crianças falam muito sobre o tipo de família onde elas estão inseridas. As reações das crianças contam muito em relação à sua história. A ferida emocional, ela pode começar com uma agressão, um abuso, uma rejeição, uma perda. Às vezes, o trauma não vem só da nossa família. Ela pode vir da escola, ela pode vir do nosso trabalho, ela pode vir do nosso casamento. Mas segundo os estudos, os piores traumas realmente vêm na nossa infância, enquanto está sendo formado o nosso cérebro, enquanto está sendo formada a nossa personalidade. Então nós precisamos parar e repensar. Por que eu tenho raiva? Por que eu me iro com facilidade? Por que eu grito com facilidade? Por que eu perco a noção? Eu não quero nem saber quem está perto de mim. E acabo agredindo as pessoas. Pessoas feridas ferem. Pessoas saradas saram. Pessoas curadas curam. Há uma propagação da ferida ou busca da cura. Sabe o que eu aprendi? Ou você cura a tua ferida, ou você vai ser um agente transmissor da doença. Ou você é um agente de cura, ou você é um agente de doença. Você escolhe. Sabe que às vezes nós inconscientemente nós somos agente de propagação de doença.
Às vezes nós não queremos olhar para dentro de nós. Nós somos expert em olhar para os outros. Nós somos tão peritos em ver os problemas e deficiências dos outros. E temos tanta deficiência para olhar para dentro de nós. Eu tenho ultimamente olhado para mim. Eu não tenho olhado para os outros. Mas eu tenho olhado para dentro de mim, vendo aonde que estão os meus traumas. Aonde que estão as minhas doenças. Aonde estão os meus fantasmas. Aonde que eu ainda preciso mudar. E Deus tem falado, Deus tem mostrado coisas do passado que ainda tinha ficado mal resolvido. Coisas pequenas, mas que realmente ainda elas têm consequências na minha vida. Mas precisa ser mudado, precisa ser transformado. Sabe que a gente aprende que tem pessoas hoje com câncer. E o câncer geralmente vem de uma história de perda, uma história não resolvida. Nós falamos domingo passado que os 4 Cs que mais matam no Brasil: câncer, cabeça, coração e circulação. Câncer, ataque cardíaco, derrame e acidente de trânsito. Então, se a gente não compreender que geralmente essas situações acontecem por feridas, por traumas, por problemas não resolvidos, nós somos pessoas que estão indo em direção a essas doenças, sem saber. Pastor, isso é bom ou é ruim? O conhecimento liberta. A palavra de Deus diz em Oséias 4,6: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Em Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Ou seja, nós temos que continuar a entender e conhecer o que Deus quer de nós. Existe um cativeiro na tua vida? Existe algo que ainda te mantém preso? Algo passado? Palavras malditas? Situações que te provocam mágoa, raiva, ressentimento? O que é ressentimento? É sentir de novo aquela dor. Parece que você voltou ao passado. Tem um filme chamado Duas Vidas. E tem uma cena muito interessante. É uma cena do empresário, e um empresário de sucesso, com equilíbrio financeiro, inteligente financeira. E ele cresceu, ele ficou rico. E ele está no escritório, e ele chega para a secretária, e olha para a secretária, e olha para o escritório dele e vê o pai dele. Quando ele vê o pai dele, a feição dele muda. A alegria transforma em tristeza. E da tristeza vem a raiva. E ele diz para a secretária: por que tu deixou meu pai entrar? Eu não quero ele aqui. E a secretária diz: mas é teu pai, o que eu posso fazer? Você está me devendo uma. Eu vou entrar, tu conta 60 segundos no relógio, e você me salva dele. Você vai dizer que eu tenho uma agenda, eu tenho uma reunião importante que tem que sair agora. Ele entra e cumprimenta o pai dele de uma forma bem fria. E pergunta: pai, porventura o cheque que eu te mandei não vai resolver o teu problema? Mas meu filho, eu queria que você estivesse junto. A tua irmã está chegando com os filhos dela. Vai ser bom você estar junto na nossa casa. E ele dá uma desculpa esfarrapada, e ele enrola o velho. E daqui um pouco brigam, e a secretária chega e diz que tem uma reunião, e ele sai. Daqui um pouco ele para tudo. Depois que saiu, ele volta ao passado. Ele volta à prisão. Ele volta para o cárcere, onde ele estava preso com o pai dele. A cena que ainda faz ele ficar com medo, com raiva, com ira, com nojo do pai. Quando ele estava chegando de carro com o pai, a mãe doente, em estado já terminal, e ele com criança, não sabendo o que fazer, como reagir, ele faz uma besteira qualquer,
E o pai, de uma forma descontrolada, joga toda a fúria no filho, como se o filho fosse o culpado da doença da mãe. E agride ele, diz: não chora, tu tem que ser como um homem, homem não chora. E ele fica marcado. E o pai diz: cresce, cresce, cresce. Ele cresceu, não chorou mais. Ele criou uma máscara para defender, para ele proteger, mas em compensação aquela máscara se transformou num muro, que ele não podia mais se relacionar com o pai. Ele perdeu o relacionamento com o pai, ele perdeu o amor com o pai, e aquilo fez com que ele virasse uma criança, e a criança dentro dele estava presa, enquanto que o homem estava livre. O que nós encontramos hoje? Crianças dentro de muitas pessoas adultas, que ainda permanecem presas. Às vezes tu pergunta para a pessoa: está bem? Estou bem, e está rindo. Mas lá no fundo, só a pessoa sabe a dor, a mágoa, a ferida que ela tem dentro da alma. Então hoje eu quero que a gente pare um pouquinho e pense: tem alguma ferida? Tem algum momento, alguma situação que te prendeu? Nós precisamos libertar essa criança. Nós precisamos libertar essa situação. Nós precisamos curar essa ferida que te prende ao passado e não te faz prosseguir e avante, ter sucesso e vencer. Quem sabe você venceu em algumas áreas, mas tem outra área que você não consegue vencer. Tem áreas que você é maduro, próspero, mas tem áreas que você não consegue prosperar. Por isso, então, nós vamos tocar nessas feridas. A única forma de nós vencermos esse cárcere, essa prisão, é através do perdão. Não há outra forma. A única forma de você resolver esse problema é perdoar. Algumas pessoas até pensam: não, mas eu não vou perdoar, porque se eu perdoar, estarei concordando com aquilo que aconteceu. O perdão, ela é a resposta divina para o erro humano. O perdão é a única chave que abre a porta do cativeiro da nossa alma. Não há outra forma. Não existe outro método. Qualquer outra situação, ou ação, ou reação é inútil, porque mantém a pessoa presa ainda ao cárcere, a prisão da alma. Quando você realmente perdoa, você entrega a pessoa para a justiça de Deus. E o nosso Deus é conhecido como Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Ele exerce a justiça verdadeira. Então você entrega para Ele, para Deus, e você tira o peso das suas costas, o peso da tua alma. Você deixa o agressor nas mãos de Deus, entrega completamente para Ele. Até porque todo mundo erra, inclusive você. Você também precisa se perdoar, assim como precisa perdoar também quem te feriu. E quando você não se perdoa, você é o algoz e a vítima de si mesmo. Quando você não se perdoa, você é aquele que coloca você mesmo no banco do réu. Você mesmo sentencia, você mesmo condena e você mesmo se prende e mantém preso no cárcere da alma. Aí o diabo aproveita, porque ele é acusador por excelência. O diabo, ele é acusador. Ele coloca pensamentos de acusação dentro da nossa mente. Ele começa a falar para nós: ó, você realmente pecou, você errou. É aquela vozinha que fala na terceira pessoa. E nós começamos a aceitar a acusação, alimentar a acusação.
Não existe pecado que confessado não possa ser perdoado. Não existe pecado que, se confessado, não possa ser perdoado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9 diz: se nós pedimos perdão a Deus, confessar os nossos pecados a Deus, Deus é justo para nos perdoar e para nos purificar e para nos livrar de toda injustiça. Deus é justo. Deus opera, Deus trabalha em nosso coração. Mas para que nós possamos sermos livres desses abusos físicos, morais, ou seja, por palavras, ou até mesmo sexual, que alguém tenha ferido, tocado onde não deveria, somente o perdão é que pode nos curar realmente. Então há passos para sermos curados, passo para sermos perdoados. Primeira coisa, eu preciso reconhecer a ferida. Eu preciso entrar em contato com a dor. Pastor, eu não lembro mais. Peça para que o Espírito Santo de Deus te auxilie nesse processo. Peça para que Ele te lembre daquela situação de dor. Peça para que Ele te lembre aquela palavra maldita, mal colocada, aquela ofensa que você recebeu. Esse é o primeiro passo. Tem pessoas que querem fugir da dor, fugir dessa situação, porque elas não sabem o que mais fazer. Mas em primeiro lugar, o primeiro passo é isso. Eu tenho que reconhecer a ferida. Eu tenho que buscar identificar as emoções envolvidas. Por que eu tenho raiva? O que me traz tristeza? O que me traz medo? Ou até alegria? Ou nojo? Decepção? Eu tenho que entender por que eu estou agindo e a emoção que está se refletindo naquele momento. Às vezes eu sozinho não consigo. Então eu tenho que pedir para uma amiga, um amigo, ou parceiro, companheiro, casal, me ajuda. Me mostra. Porque em alguns momentos, quem sabe eu vou estar agindo com raiva. Eu não sei nem por que eu estou com raiva. Mas de repente é um reflexo da dor, da mágoa, do ressentimento que eu tenho dentro de mim. Do cárcere, do abuso, da prisão que eu tenho dentro de mim. Em Marcos capítulo 3, versículo 1 a 16, Jesus conta e fala sobre uma situação que tinha um homem com a mão mirrada. E era um sábado e os religiosos estavam loucos para ver se Jesus ia curar aquele homem. E Jesus cura, porque Ele veio para curar, Ele veio para libertar. E a Bíblia diz que Jesus ficou indignado, ou seja, Jesus ficou com raiva daquela situação, porque eles eram hipócritas. Se porventura um animal deles ficasse preso num buraco, eles iam lá tirar o animal. Mas aquele homem que fazia muitos anos estava preso com uma doença, não podia ser curado e liberto e tirado daquele fosso também. Então, primeira coisa que eu tenho que entender. Terceira coisa que eu tenho que entender sobre o perdão. Mas eu tenho que aprender a lidar com a raiva. Tiago 1,19 diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas esse tardio para se irar não significa que nós não possamos ter raiva. Eventualmente nós vamos ter raiva, e a raiva até pode ser um sentimento saudável, desde que nós conheçamos e saibamos que estamos com raiva, e saibamos controlar. Ter raiva, um momento de raiva, pensamento de raiva não é pecado. O pecado é quando nós exteriorizamos, verbalizamos, agredimos ou não alguém. O grande problema é que sem raiva, a maior parte do perdão é apenas superficial. Então a raiva
de saber lidar com a raiva faz parte do processo de cura. Se tu reprimir a raiva, ou descarregar a raiva nos outros, você não vai estar ajudando o processo de perdão. Quando nós sabemos controlar a raiva, tendo raiva, mas sabendo controlar a raiva, e sabendo que ela faz parte, precisa aparecer, para que o perdão genuíno se complete, você sabe que está no processo, é mais um passo para que o perdão verdadeiro aconteça. Em quarto lugar, passo do perdão, você precisa decidir perdoar. A ferida, a mágoa, você tem que escolher. Você tem duas alternativas. Primeira alternativa, parar de culpar. Ou seja, você vai cancelar a dívida e você vai se libertar. Quem é a pessoa que mais vai ser beneficiado? Você. Quando você decide cancelar, quando você decide perdoar, parar de culpar, você se liberta. Mas também você pode decidir ainda continuar a culpar, continuar a alimentar essa dor e permanecer cativo, preso à amargura e o ressentimento. Você decide. É você que vai decidir. Você tem livre-arbítrio, você tem liberdade de escolha. Só você pode fazer isso ou não. Pessoas que não perdoam, geralmente elas desenvolvem câncer. E pessoas que têm câncer, geralmente têm baixa autoestima. Elas têm dificuldade em relacionamento a longo prazo. Elas têm dificuldade em perdoar. Elas têm uma tendência em guardar ressentimentos, mágoas, porque são incapazes de perdoar. Então, se você não quer ter câncer, ou pelo menos vai ser mais difícil você ter um câncer, decida perdoar, decida ser livre, decida ser curado. Hoje é o dia para isso. Quando você está com raiva, você pode expressar raiva de alguma forma, descarregando em alguém, de uma forma violenta. Quem está perto de você vai ser agredido. É uma forma. É melhor? Não. Você pode reprimir. É melhor? Não. Quando você descarrega em alguém, você explode. Mas quando você reprime, você implode. A tua saúde vai sofrer. Então descarregar no outro, explodir é ruim. Reprimir, deixar para dentro de você e não tratar também é outro, é pior. Porque você vai ter problemas sérios com o teu corpo. As doenças psicossomáticas. Pastor, o que fazer então? Quando você tiver raiva, você precisa usar a razão, a lógica. Você precisa ter paciência. Contar até 10, até 20. Uma boa tática, sabe o que é? Você está sempre com uma garrafinha d'água. Alguém pega e fala alguma coisa, e você ficou irado, você ficou revoltado. Sabe o que você faz? Pega a garrafa e toma um pouquinho da água, mas não engole. Se alguém perguntar para você é só apontar, ó, estou com água na boca. Você não vai se envenenar, você não vai envenenar os outros, e você vai exercer a paciência. Paciência é esperar em paz. Ou seja, você vai esperar o momento certo, você vai esperar a atitude de Deus, a ação ou reação de Deus em paz. E a paciência é desenvolvida através das tribulações, através das dores, através do sofrimento. Então por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus.
Por fim, você pode expressar raiva de uma forma madura. Como, pastor? Falando com alguém maduro, com alguém que vai te ajudar, com alguém que vai te trazer conselhos. Nós já falamos no domingo passado, o bom conselheiro tem duas pessoas que podem ser boas conselheiras. A primeira são as pessoas que te amam, são as pessoas que se preocupam contigo, que convivem contigo. Elas podem ser aquelas que te ferem, mas também podem ser aquelas que te ajudam, porque elas te amam, elas se importam contigo. E a segunda é um especialista, é aquela pessoa que naquela área ela tem autoridade para te ajudar, ela tem sabedoria, prudência, para ajudar você a assumir os riscos, calcular as consequências das suas atitudes. Então essas pessoas vão te ajudar a você vencer a raiva, mas a raiva precisa ser tratada, a raiva precisa ser vencida dentro de você. Por fim, continuando aqui os passos do perdão, estabelecer fronteiras para se proteger. Estabeleça limites. Se alguém te feriu, mantenha um limite que te traz segurança. Mantenha um limite que te traga e te promova a paz. Ou seja, não se relacione de tal maneira intimamente com aquela pessoa. Pelo menos enquanto você está tratando, enquanto ainda você não for curado, saiba dizer não. Outro passo do perdão é cancela a dívida. Perdoe. Entregue para Deus. Próximo, considere daí a possibilidade da reconciliação. Não é todos os casos que você vai se reconciliar e que você vai voltar a manter um relacionamento profundo e íntimo com a pessoa. Talvez a pessoa fosse amiga, agora vai ser apenas colega. Mas se for possível, perdoe de tal maneira que você consiga manter e voltar a ter aquele relacionamento que você tinha. É o caso que Jesus falou da pessoa, marido ou esposa que traiu. Perdoe. Mas são vários passos que você tem que seguir. É um processo na vida até você realmente ser curado. Então, para nós buscarmos a cura, você precisa primeiro reconhecer teu pecado. Reconhecer que você é pecador. Reconhecer que aquela pessoa que te feriu, ela também tem uma história. Ela também tem um trauma. Ela também tem uma ferida. Então não só olhe para aquilo que ela fez, mas olhe para a vida e para a trajetória de vida dela. Porque assim como você, ela também merece o teu perdão. Ela também merece ser livre, liberto do cativeiro. Segundo lugar, você precisa crer no amor incondicional de Deus. Deus te ama. E Ele já provou o seu amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama. E se Jesus tivesse que morrer novamente por uma só pessoa, ou seja, por você, Jesus morreria de novo. Então quando você compreende essa verdade incontestável, inquestionável na tua vida, você vai entender o valor que você tem. Nós não podemos ir para os extremos, queridos. Nós não podemos chegar no extremo de se achar que nós não valemos nada. E aí entramos no sentimento de inferioridade. Mas também não podemos ir para o outro extremo, ser egoísta, achar que o mundo gira em torno de nós. Não, precisamos de um momento ou uma fase de equilíbrio. Temos valor, sim. Jesus morreu por mim e eu reconheço isso, por isso que eu amo. Geralmente quando nós começamos a vida cristã, nós vemos por medo, por uma necessidade que precisa ser suprida.
Depois, nós começamos a ter temor, temos respeito, consideração por que o Senhor já fez na cruz. Depois a gente amadurece e a gente começa a respeitar Deus por amor. A gente quer se relacionar, a gente quer conhecer não só aquele Deus que nos abençoa, ou seja, olhar para as mãos do Senhor, mas a gente quer olhar para a face de Deus, porque nós precisamos e carecemos dele. Estão entendendo, queridos? É assim que funciona. A Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é nosso Deus. Essa palavra perfeito no grego significa maduro. Precisamos amadurecer, crescer em conhecimento, crescer em intimidade com Deus e também crescer em conhecimento de si mesmo. Crescer em conhecimento de si mesmo é amar nós mesmos. É impossível alguém amar o outro de uma forma incondicional, com o amor ágape, o amor de Deus, se primeiro ele não se encher de Deus, e em segundo lugar ele não se amar a si mesmo. Você tem que ter um caso contigo mesmo. Você precisa se amar, ser apaixonado por você. Você tem que querer gostar de si mesmo. Só que para a gente se amar, em primeiro lugar nós precisamos sermos livres, curados, libertos. E só o perdão pode nos libertar. A busca da cura, você precisa decidir sair então do cativeiro. Quando você sai do cativeiro, você abandona a culpa, você abandona a dor. A dor fica para um lado. É uma ferida que não dói mais. Ela se transforma numa cicatriz. Ela está lá a marca. Ela lembra que algo ruim aconteceu, mas você toca nela e não sente mais dor. Sabe, queridos, que eu compreendo. Vamos pegar a unha. Quem é que já bateu a unha da mão ou do pé e ficou roxo, dolorido? Levanta a mão, por favor. É difícil alguém que não tenha batido. A unha é um acabamento dos dedos. É algo que Deus colocou para deixar nosso corpo mais bonito, mais belo. E aparentemente, o que uma unha ela tem de preciosa? Quase nada. Mas se tu bater a unha, a dor que te provoca, você fica com raiva, você fica irado, você fica desequilibrado, porque a dor é insuportável. Você perde a alegria, você perde o prazer dos relacionamentos, da companhia, por causa de uma unha. Mas mesmo essa unha batida, a dor, ela vai até um ponto que passa. A dor tem que ser vencida. Para a ferida, ou seja, aquilo que está aberto, aquilo que pode ser infeccionado, aquilo que vai provocar dor, ser curado e ser transformado numa cicatriz. Então o processo para a ferida se transformar numa cicatriz se chama perdão. Enquanto eu não vencer a ferida com perdão, a ferida vai continuar doendo. Eu posso até não sentir em alguns momentos, mas eu estou tomando medicamento. Eu estou fazendo com que esse medicamento atue no sintoma, mas a causa continua agindo. Há médicos que dão medicamento para tratar sintomas. É tratamento da cura, tratamento da doença, mas não cura, porque não age na causa. A dor permanece quando nós perdoamos. Esse tratamento, ele age na causa. Nós temos a Mariana, que é dentista. Já pensou? Vamos pegar o Lucas. O Lucas está com dor de dente. Você acha que o Lucas vai lá para um outro dentista? Com certeza vai para a Mariana, esposa dele. Vai colocar ele na cadeira,
vai dar um beijinho nele, vai fazer cafuné nele, ele vai esquecer da dor. O tratamento que ele vai receber é o mesmo tratamento do outro dentista, em tese, mas a consequência vai ser diferente. Por quê? Está em mão de uma especialista que ama ele. Você pode ter medo de dentista, você pode ter trauma de outros dentistas, mas o Senhor Jesus, quando Ele for tratar dos teus dentes, você não vai sentir dor, porque Ele vai te tratar com carinho, com amor, que você precisa e você merece. Amém? E para finalizar, queridos, para sermos curados verdadeiramente, você precisa depender do Espírito Santo diariamente. Ele vai ser o teu personal spirit. Ele vai te capacitar, Ele vai te orientar, Ele vai te dar direção, Ele vai dizer o que você precisa fazer ou deixar de fazer para você ser curado, para você ser vencedor. É Ele. 2 Coríntios 10:5 diz que nós precisamos levar nossos pensamentos cativos à obediência de Deus. Amém? Leva os teus pensamentos em obediência, cativo em obediência a Deus. Filipenses 4:8 diz: o em que pensar, em tudo que é bom, em tudo que é santo, em tudo que tem boa fama, nisso pensais. Ou seja, você vai bloquear aquela vozinha que é de terceira pessoa, que é do diabo, ou até mesmo o teu coração, porque a Bíblia diz: se o teu coração te acusa, maior é Deus que o teu coração. E você vai pedir: Espírito Santo de Deus, o que Deus, o que a Bíblia fala de mim? O que Deus, Ele sabe que eu sou? O que Deus quer que eu faça? E ser curado, transformado e mudado. Deus não nos fez para vivermos oprimidos. Deus não quer que nós vivamos presos a emoções, a situações do passado. E através do perdão, você pode ser livre, completamente livre. Se o Senhor nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Fique em pé nesse momento, queridos. Hoje você ouviu que para sermos curados, libertos das prisões de alma, há uma só forma, e a única forma possível é o perdão. E perdoar não significa que você está de acordo com o que te fizeram. Não. Mas que você está colocando nas mãos de Deus. E a única forma de você ficar livre completamente é perdão, porque o perdão é o remédio divino para o erro humano. Não tem outro remédio. Feche os teus olhos nesse momento agora. Começa a pensar em Deus. Começa a pensar, de repente, naquilo que te magoou. Entra em contato com a tua dor. Mas lembre-se que o Senhor, Ele quer que você seja livre. E o perdão é a única chave que abre o cativeiro da tua alma. Deus está colocando em tuas mãos hoje essa chave. Ele quer que seja livre, completamente livre. Espírito Santo de Deus, começa a agir agora, Pai. Se você sente que tem alguma coisa ainda no teu interior que precisa de libertação, de cura, coloca a mão na altura do teu coração. Eu não vou pedir hoje para que ninguém venha na frente. Você não precisa vir, mas você precisa realmente entrar em contato com a tua dor. Reconhecer que tu tem emoções, raiva, nojo, tristeza, que você quer ser livre desses sentimentos, dessas emoções. Espírito Santo de Deus agora, Senhor,
começa a agir de uma forma toda especial, começa a operar aquilo que o homem não pode fazer, que o Senhor faça, que o Senhor traga cura, libertação verdadeira, que nós sejamos uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja livre, completamente livre. Opera, Pai, o Deus sobrenatural agora, que as pessoas que aqui estão e as que não estão, que elas sejam também tocadas pelo Senhor. Tire-as, Senhor, dos cativeiros da alma, liberta, Senhor, da dor, do sofrimento, da mágoa, da rejeição. Senhor, que elas possam ser agentes de cura, não mais agentes de transmissão de doenças, que elas sejam agentes de amor, de alegria, de paz, de benignidade, de bondade, que o fruto do Espírito esteja sobre elas. Opera o teu sobrenatural agora e tire-as do cárcere agora, tire-as da prisão agora, pelo poder do nome de Jesus. Opera agora, Senhor, o teu sobrenatural e traz cura e verdadeira libertação pelo poder do nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, queridos, que Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nosso Deus.